Programa O Evangelho, Ezequiel está aqui conosco e foi ele, o autor da pergunta, Aqueu. A genealogia de Jesus na Escritura está contraditória? Alguma coisa assim ele perguntou e eu fiz uma síntese para o título desse vídeo elucidar, ajudar outras pessoas que têm a mesma dúvida. Essa questão eu me lembro que a gente estudou quando eu fiz teologia na Assembleia de Deus, que pelo menos essas coisas mais básicas de contradições refutáveis nós estudávamos. O problema da teologia do sistema religioso é que ela tem muito a dizer da mesma, uma cópia da teologia católica. Aí é nesse ponto que nós hoje, libertos dos círculos religiosos, nos focamos para estudar de novo, reaprender e refutar de novo as práticas então evangélicas, as práticas protestantes. Ou seja, você faz teologia protestante para refutar as contradições ateístas, agnósticas e católicas. E depois você tem que sair do sistema e aprender tudo de novo com a ajuda de Deus e daqueles que ensinam a palavra dele para refutar então os erros protestantes. Que coisa, não? Mas vamos lá. O irmão falou sobre a genealogia. Genealogia que foi descrita a mais extensa, mais bem organizada, enfatizando que Jesus é o rei dos judeus, prometido pelos profetas messiânicos, como Isaías, foi a genealogia de Mateus. Por exemplo, aqui Mateus capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Prezado irmão Ezequiel, a primeira coisa que nós temos que observar é o que estão atacando. E logo em seguida uma outra pergunta. Quem está atacando? Eu falei esses dias para a irmã Poliana que nós temos que tomar cuidado porque na internet tem o livro de Enoque, vindo do hebraico e do etíope, e tem o livro de Enoque árabe. E o árabe é totalmente diferente, adulterado. Então na internet nós temos essa espada de dois gumes, essa navalha que serve para fazer a barba e serve para matar alguém. Se você usar o conteúdo que tem na internet para sair do sistema, é muito bom. Mas depois que você saiu do sistema, se você não souber usar os recentes conteúdos na internet, que todo dia tem gente fazendo blog, fazendo site, e o pessoal posta coisas assim como se fossem eruditos, como se fossem aprovados por uma comunidade, por uma igreja local, ou seja, irmãos da região aprovaram o ministério dele, reconheceram. Não! São pessoas que têm as suas dúvidas e vão jogando na internet e vão confundindo as pessoas. Então todo mundo pode falar e o papel aceita qualquer coisa e a internet aceita qualquer material. Não há necessidade de fonte, não há necessidade de nada. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o que estão falando, quem está falando. Quem são esses que estão atacando a genealogia de Jesus? A Bíblia tem adulterações? Tem mais de 52 mil. Mas espera aí, tudo tem que ser com temperança. Não é porque a Bíblia tem 52 mil adulterações católicas, vindo da Vulgata Latina, principalmente da Septuaginta, que nós vamos agora... Desabilitem seus microfones aí, meus irmãos, por gentileza. Não é porque nós vamos agora simplesmente atacar a Escritura, como fez um cidadão aí que ao vivo queimou a Bíblia. E o outro diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que a Bíblia só contém fragmentos da palavra de Deus. Ei. Vamos entender o seguinte: temperança.
Se de um lado aqui houveram muitas adulterações, tem uma porção delas sobre a Trindade, como acabamos de responder no outro vídeo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não, não é hoje que o ladrão vai estar com ele. Ele disse hoje, aí vírgula, estarás comigo no paraíso. Te digo hoje, quer dizer, ele estava dizendo hoje, não é hoje a salvação, é o te digo hoje. Quer dizer, a palavra que eu estou te dando é de hoje, porque hoje eu estou morrendo pela humanidade. Mas não é o hoje de salvação, é o hoje no sentido da resposta que ele deu para o ladrão. São coisas pequenas, mas que fazem diferença. A respeito da genealogia, irmão Aca, como você faz volta, né? Eu sou o homem dos círculos. Vamos chegar lá. Qual é a acusação? Primeira, o avô de Jesus e pai de José se chamava Eli, ou era Jacó? Porque em Lucas 3:23, olha só, diz assim, Lucas 3:23, como se cuidava filho de José, e José, vírgula, de Eli. Se pressupõe José, filho de Eli. Mas em Mateus capítulo 1, que foi aquele que teve o maior cuidado para fazer essa genealogia, ele falou diferente. Ele disse no versículo 2, Abraão, não, 2 não. Cadê? É o 5, né? Fica quietinho aí, teclado. Aqui. Aqui. Isso. Versículo 15. 16, 15? Não. É o 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. É isso? Então essa é a primeira questão que eles levantam. Aí vem uma outra questão, Zorobabel e Salatiel, que aparecem na genealogia como sendo filho e pai, segundo as mesmas duas narrativas. Tem como próximo ascendente nomes diferentes. Então nós temos Zorobabel e Salatiel, mas a ordem em Lucas está diferente da ordem que está em Mateus, certo? Depois, nós temos, para Lucas e Mateus, Jesus é descendente de Davi, mas é descendente de Natã ou de Salomão? Quem que se enganou na história? Por quê? Porque no livro de Lucas está dizendo que é Natã, e no livro de Mateus está dizendo que é Salomão. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa. E no livro de Lucas está Davi, Natã, Matatá, Mená, Meliã, Eliaquim, e assim por diante. Quem se enganou? Foi Lucas ou foi Mateus? Essa é a acusação que se espalha, que se semeia na internet. Podemos confiar que seja a verdade um livro com tantas contradições? Meus irmãos, a primeira questão que a gente tem que analisar é como a gente falava aqui no outro Hangout. São 4 versões diferentes contando a mesma história. Muito comum. Muito comum. Mateus foi escrito em aramaico, que é um dialeto hebraico. É o hebraico da época. É o idioma que Jesus falava, os discípulos falavam. Então, Mateus, aramaico. Lucas, que era médico, escritor, foi ele que escreveu Atos dos Apóstolos, um camarada mais culto, escreveu no grego. Até os originais de Lucas é grego. Grego era a língua falada no mundo todo, era como se fosse o inglês. Certo? Grego é a língua falada no mundo todo. Então começa por aí. Eu me lembro que quando eu fiz teologia, tinha uma frase que eu amava,
que dizia que a Bíblia tem 40 escritores, pelo menos. Varia, mas é 40 escritores. E desses 40 escritores, é como se fossem homens que em tempos diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, receberam a missão de construir um edifício. Então, cada um deles deveria pegar da sua região uma pedra e se encontrariam num lugar específico. Os 40 se reuniram num lugar, cada um trouxe uma pedra, essas 40 pedras se encaixaram perfeitamente, milagrosamente, e formaram um edifício. Foi isso que aconteceu na Bíblia, nessa conjunção, nessa biblioteca de 66, 67 ou 73 livros, dependendo da tradução. Veja bem, é um milagre, mas é Deus, é a sua palavra. E ele zelando por sua palavra, principalmente pelo principal que está aqui, que é o Evangelho, para nós, o que você acha que poderia acontecer? Se ele que operou tantos milagres não faria o principal, que é zelar pelas Escrituras? Claro, evidente. Imagina Moisés, autor do Pentateuco, depois os profetas messiânicos maiores, menores, depois os que narraram os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, e depois Atos e as epístolas de Paulo, e tudo isso junto não se contradiz em nenhum momento. As contradições que existem são aquelas que eu falei. Adulterações católicas, adulterações legalistas dos judeus, sejam messiânicos ou não, são coisinhas que, sabe, cada um faz, como as Testemunhas de Jeová, que fizeram a tradução Novo Mundo, e tem lá seus incrementos próprios, né? Aquela coisa toda. Quando não é uma adulteração propriamente dita, é uma cópia e uma sequência daquilo que já estava adulterado. Por exemplo, João Ferreira de Almeida perpetua até hoje aqui nas traduções. Tradução pentecostal, a mais usada na Assembleia de Deus, a tradução batista, a tradução... a maioria delas usa raízes que, puxando uma das outras, vai sair da mesma mãe, que é a Vulgata Latina. Certo? Então são essas coisas que possivelmente podem gerar alguns conflitos. Agora, vamos então para a questão do que o irmão perguntou sobre a genealogia. Primeira coisa, eles viveram momentos diferentes e graças a Deus, viu, irmão Ezequiel, que esses evangelhos registrados não são cópias. Imagina vocês se fossem cópias. Imagina se o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João fossem idênticos. Aí sim seria uma desconfiança. Aí sim seria um problema, um prato cheio para aqueles que não creem. Mas é justamente o fato da possibilidade de desencontro, eles vivendo em situações diferentes e tendo a sua autonomia para escrever a sua versão, e Mateus, Lucas, Marcos e João encaixarem, com exceção daqueles contrapontos que eu falei, Jericó antiga, Jericó nova, um diz que está entrando, outro diz que está saindo, um diz que caiu no rio, a vara de porcos, outro diz que precipitou no mar, mas era o mar da Galileia. Com exceção dessas coisinhas pequenas, que na verdade não são contradições, existem algumas refutações mais fortes, como essa da genealogia. Mas espera aí, quem é que está falando essas coisas e por que estão falando? Certo? Se nós analisarmos pelos que os próprios cientistas falam, você pode ver que nenhum tem coragem de colocar a Bíblia em descrédito total. Eles atacam por seu ateísmo, mas nenhum tem coragem, porque é um grande milagre. Se eles vierem com essa refutação, eles vão ser atropelados por outros cientistas crentes. Por quê? Veja bem, eu até anotei aqui um papelzinho aqui, ó.
um negócio bem interessante sobre a Bíblia. Olha só, quantos livros existem falando da vida de Kennedy, de Einstein e de Napoleão, por exemplo? Napoleão Bonaparte. Quantos livros tem sobre eles? Isso é motivo de nós falarmos que eles não existiram, que eles são um mito, ou que são uma lenda? Não, eles existiram. Mas os fragmentos, os poucos pergaminhos, os poucos livros que existem sobre eles, não dão base para provarmos que eles existiram. Contudo, esses homens que eu citei, entre outros, para os cientistas descrentes, são grandes homens, são pais de toda a ciência humana. Então, imagina a Bíblia. A Bíblia não é brincadeira, não. A Bíblia é o único livro que foram achados não é preciso isso, mas é mais de 2.300 pergaminhos falando a mesma coisa. Então, se você crê na vida de Napoleão, Einstein, Aristóteles, Platão, com meia dúzia de livros, como não crer na palavra de Deus que foram achados mais de 2.300 pergaminhos nas cavernas e em outros lugares? Registros arqueológicos, o Museu de Jerusalém está lá, o Museu da Inglaterra também tem muitos deles, o Vaticano também guarda os principais. São 2.300 para mais, comprovando o fato de tudo que aconteceu, dos milagres de Jesus, da vida de Jesus, etc. e tal. Mas vamos se ater aqui na pergunta do irmão, que eu sou o homem das voltas. Eu vou dando volta, né? Deixa a pessoa cansada. Vamos lá. Eu anotei umas coisinhas aqui muito interessantes, certo? Primeiro, se você descer aos detalhes, verá que Mateus traz um volume enorme de citações das Escrituras do Velho Testamento, bem conhecida dos judeus. Tá? Também coloquei aqui uns textos que eu peguei. Olha só que interessante. Vou colar aqui para você, meu irmão Ezequiel. Essa refutação aqui é sensacional. Olha só. Presta bem atenção, você que está assistindo. O motivo dos apóstolos apresentarem essas genealogias, logo no início das biografias, foi o seguinte. A ênfase é: Jesus vem da linhagem de Davi, por isso filho de Davi. Tanto de José, que é o pai legal, quanto de Maria, que é de sangue. A genealogia de Mateus cita a genealogia a partir de Maria e a de Lucas a partir de José. Então, aqui já começa uma grande questão. Vamos lá. Olha só. Mateus é a partir de Maria. Vamos pegar Mateus 1, certo? A partir de Maria. Mateus, que foi feito em aramaico. E Lucas, que foi feito no grego. Do grego, em grego, a partir de José. Então, já por aí, ao invés de ser uma contradição, pensa bem, quem é inteligente agora raciocina. Ao invés de ser uma contradição, é uma bênção. Porque, na verdade, eles estão partindo de epicentros biográficos diferentes. Um está falando a partir de Maria e um está falando a partir de José. Do pai legal e da mãe de sangue, da mãe biológica. Tá certo? Maria era filha de Eli. Logo, se José era genro de Eli, Lucas poderia designar José filho de Eli. Então já mata a pau aqui aquela questão de que em Mateus fala, aqui no versículo Lucas, né? Vamos abrir aqui. Eu vou ter que anotar esses aqui, que senão eu vou me perder tudo.
Aqui, vou colocar um negocinho aqui. Aí, esse aqui. Aí. Ó, Lucas fala, versículo 23, filho de José e José de Eli. Tá? Algumas trazem Eli com E-L-I, outras com H, é a mesma pessoa. Então vamos lá. Maria era filha de Eli. Maria. Logo, se José era genro de Eli, Lucas poderia escrever que José, filho de Eli. Mas José era filho de Eli? Não. José era o quê? Genro. Mas ele está dando um sentido judaico. Porque na cultura judaica, o genro é como um filho. Então, baseando-se nessa cultura judaica, ele citou aqui no versículo 23, como se cuidava filho de José e José de Eli. Mas José não é filho de Eli, José é genro de Eli. Mas não é uma contradição, é por conta da cultura judaica. Então, você veja, você tem que ir lá na cultura judaica para você conseguir ter compreensão do porquê que está diferente. Vamos lá. Mais, vamos aprender junto aqui. O qual poderia ser usado para descrever parentesco, mesmo sem filiação. Recorde-se a propósito o caso de Zorobabel mencionado na Bíblia, que sendo na realidade sobrinho de Selatiel, aqui sumiu para mim. Esse nome, ele tem uma oscilação aí. Tem Selatiel ou Sealtiel, é o mesmo nome. Está lá, a referência é 1 Crônicas 3, 17 a 19. Foi, todavia, designado de filho de Sealtiel, Esdras 3, 2, Neemias 12, 11, 12, 1 e Ageu 1, 2. Então, veja só, desse modo, quando Marcos, vamos pegar aqui, já segurei aqui, você está com a Bíblia na mão aí, vai acompanhando. Quando Mateus, melhor dizendo, demarca a procedência biológica de José como filho de Jacó por nascimento, aqui ó, Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Nascimento. Lucas designa ele como filho de Eli. Aqui, Lucas 3:23. Como se cuidava filho de José e José de Eli. Mas por casamento. Porque realmente na cultura judaica, o homem comprometido em casamento com uma mulher era tido como filho do seu sogro. Então, como eu falei, não é contradição. É que José é tido como filho de Eli, porque casou com Maria, era genro de Eli, e então o genro na cultura judaica como um filho. Então essa expressão é uma expressão judaica, da cultura judaica, é por isso que a compreensão dificulta se você for pego nos pormenores. Matã, o avô de José e Maria, que aparece nas duas genealogias, não são a mesma pessoa. Apenas têm o mesmo nome. Entendeu? Então aí está uma outra reputação para a questão de Matã. Zorobabel e Salatiel eram também nomes comuns na antiguidade usados por judeus, assim como tem um monte de nomes que se repetem como a gente também. Hoje tem muito João por aí. Só aqui no projeto nós temos agora, nesse momento aqui no Hangout, o José Carlos e o José Ferreira, que já saiu do Hangout. Tem 2 José aqui, né, José? Quem mais que está aí? Vamos ver se tem algum nome que repete. Ezequiel. Ezequiel também é um nome, não é muito comum, né? Mas o José. José, João. Então, esses nomes eram comuns. Zorobabel e Salatiel. A genealogia de Mateus é menor porque ela trata especificamente da sucessão real através de Salomão, que foi o sucessor de Davi. Então, o que você precisa entender, e eu também? Tem 2 Priscilas na sala? Tem mesmo, olha aí. Ó. Mateus, como eu falei no princípio, ele foi mais cuidadoso na sua genealogia, destacando o rei dos judeus, Jesus como rei. Tanto é verdade que quando os reis magos
visitam Jesus, né? Essa história é muito mais bem narrada no capítulo 2 de Mateus do que em Lucas. Então você tem que ver assim: Lucas escreve no sentido judaico da história, em grego, segundo a cultura judaica, e levando em consideração Jesus mais como é que eu posso dizer aqui que eu peguei aqui a refutação, que eu amei essa refutação, por isso que eu estou usando. Lucas é no sentido judaico da situação. Ou seja, a cultura judaica está presente aqui. Nós acabamos de ler, José é filho de Eli, mas ele é genro de Eli. E em Mateus destaca-se aquele que é o filho de Davi, aquele que é o rei dos judeus. Então, vindo da genealogia, puxando lá da raiz de Davi, Salomão, ou seja, uma sucessão real. E já em Lucas, uma sucessão baseando-se na cultura judaica. Certo? Que mais? Tem contradição então? Não, não tem contradição. O que acontece é que nós temos perspectivas diferentes. Veja que as linhagens de Jesus são comuns, tomando como partida os filhos de Davi. Salomão, que é o modo legal, e Natã, natural. E Mateus, depois de Salomão, trata apenas dos sucessores do rei Davi. Olha só que interessante esse dado. Mateus, a partir do rei Davi, vamos abrir aí, Mateus capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. Então, ele pegou a partir da linhagem real, trazendo Jesus como filho de Davi, como rei dos judeus, Davi, Salomão, tal. Já Lucas, ele pegou de outra forma. Não é? Então, Mateus a lista é menor porque tem a genealogia formada por nome de reis que exerceram o trono. Só que tem uma observação: não são todos os reis que estão nessa lista. E alguns reis tinham 2 nomes e também não estão nessa lista. Então, Mateus pega a partir da linhagem real. E Lucas leva em consideração a cultura judaica. Aprendemos a refutação sobre isso? Que complicação, né? Deixa eu fazer a pergunta para ver se vocês estão me ouvindo bem, estão aprendendo, se eu estou conseguindo ter alguma didática aqui hoje. Qual é a grande diferença entre a genealogia de Mateus e Lucas? Qual é a grande diferença? Quem pode abrir o microfone e falar assim, resumindo numa frase só? Eu compreendo que fazia mais sentido para quem foi direcionado cada evangelho primeiro. Muito bem. Quem já sabe? Quem já aprendeu? Quem pode abrir o microfone e dizer, não, irmão, o negócio é o seguinte. É simples. Mateus fala a genealogia a partir de Davi, filho de Davi, colocando, destacando Jesus na linhagem real como rei dos judeus, vindo Davi, Salomão, e a maioria dos reis são citados, vindo até Jacó, depois José, marido de Maria, nasceu Jesus, versículo 16. Lucas não. Lucas fala da cultura judaica, foi escrito em grego, e quando no versículo 23 fala que José é filho de Eli, porque ele é genro de Eli. Isso prova que Lucas, que era um escritor, que era médico, era uma pessoa culta, está utilizando essa atribuição baseando-se na cultura judaica. Ou seja, José é genro de Eli, mas todo genro, depois de um casamento
efetivado, era tido como filho. Hã? É isso? O Ezequiel está perguntando qual é a descendência de Maria. Pois é, tem mais essa questão aqui que eu falei há pouco, que é de suma importância, viu? Veja só, deixa eu pegar aqui, ó. Mateus fala da descendência de Maria, certo? E Lucas a partir de José. Então vamos pegar aqui. Aonde que está Maria aqui? Aqui. Isso. Mateus cita a partir de Maria. E Lucas cita a partir de José. Isso? Isso. Correto. É engraçado porque, na verdade, em Mateus, ele começa de Isaac, aí ele vai até Davi. Davi, na linhagem real, vai até José, até Jacó, depois José, marido de Maria, Jesus. E Lucas não. Lucas ele começa de trás para frente. Começa citando que Jesus tinha quase 30 anos e ele era filho de José, José genro de Eli, filho de Eli, depois Eli Matate, Matate Levi, e ele vai indo, vai dando a sequência toda da genealogia de José. Ele não cita nenhum rei, nenhuma linhagem real, vamos dizer assim, espiritualmente, porque para chamar Jesus de filho de Levi, de Davi, só espiritualmente, como profeta. Espiritualmente, filho de Davi. Lucas não usa essa questão da linhagem real e espiritual. Ele usa a genealogia biográfica mesmo, de sangue, a partir do pai legal, José. Então, José é Eli, Matate, Matate, Levi, Levi, Melque, Melque, Janai, Janai, José, e vai indo. Versículo de número 37, Lameque, Metusalém, Enoque, Jared, Malalel e Malalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Interessante que a genealogia de José, para mim, aqui é mais interessante que a genealogia real de Maria. E Maria não, Maria vem de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, aí Tamar, Pérez, Zerá, Esrom, Aminadab, Naasson, Salmão, Raabe, Boaz, Ruth, Obed, Jessé, Davi e a linhagem real. Podemos dizer então que a linhagem real de Jesus como filho de Davi, rei dos judeus, vem de Maria. E a linhagem adâmica, a partir de Enoque, Sete, Matusalém, vem de José. Impressionante como esse casal é importante, hein? Isso é lindo, para mim é a coisa mais linda do mundo. Maria traz nas suas veias o sangue real para Jesus, trazendo ele como rei, e José traz ele como aquele que veio de Enoque, aquele que veio de Metusalém, aquele que veio de Sete e Adão. Não é bonito? Quer falar alguma coisa, Ezequiel? Para mim é fantástico. Os dois trouxeram, complementaram. Maria, como é que é o negócio? Prima de Isabel, sim. E o que tem? Qual é a dúvida? Você entendeu, irmão, que a genealogia de Maria está em Mateus e não em Lucas? Compreendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Abre o microfone aí, Jair José.
Fala aí, André. Fala aí. O Erlon tá aí. Ô, meu querido Erlon. Priscila, Sergiane. Zacarias, né, irmão? Zacarias, marido de Isabel, não é levita. O que que tem? O que eu noto assim, Ezequiel, você tem que fazer aquelas perguntinhas. O que estão falando e quem está falando? Se você puder me passar o link, até quando você me fez a pergunta, você disse que tirou essa dúvida, que você estava desesperado, você tirou isso de um link, de um material que você viu, mas o link que você me mandou não chegou. Eu não vi o link. Então, portanto, eu não sei quem foi que falou sobre isso. Me manda para mim esse link para eu averiguar que eu, assim, em poucos. Se tem uma coisa que eu sou bom que Deus me deu, é em poucos segundos eu já sei qual é a fonte, quem está falando, por que está falando, qual é o intuito, qual é o pano de fundo da história, por que estão atacando. E a gente tem que sacar essas coisas, tem que ter discernimento, porque, como eu disse, a internet é cheia dessas picuinhas para tirar as pessoas da fé. Eu sempre cito 1 Coríntios 13:12. Em parte conhecemos. E também cito Romanos 12:3. Para conhecermos com temperança. Vocês já leram sobre isso? Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Quer dizer, saiba com temperança. Então, cuidado quando vocês forem fazer esses estudos na internet, que tem muita gente mal intencionada. Tem muitos estudos que simplesmente não vão te levar a edificação nenhuma, só vão te levar para o descrédito. O Jair está dizendo, está muito simples a narrativa entre Mateus e Lucas, Maria e José. Isso aí. Um é grego, o outro é aramaico. Um falou da linhagem real e o outro falou da cultura judaica. Um falou da genealogia de Maria e o outro falou da genealogia de José. Perfeito. Acho até lindo. Não tem nem contradição. Tem sim uma bênção de Deus, porque são duas versões diferentes e que se encaixam perfeitamente. Eu acho que não é uma genealogia. A gente nem pode chamar aquilo de genealogia, né? Que se fosse uma genealogia mesmo, citaria todos, né? Está faltando alguns nomes. O estudo diz que tem nomes duplicados, nomes que não foram citados. E eu acho que nós não temos que tomar como base que isso seja uma genealogia, mas é para mostrar de onde ele veio, de qual raiz ele veio, tanto da parte de José, o pai legal, quanto da parte de Maria, a mãe biológica. E José Carlos está dizendo, certamente a própria Maria passou muitas informações para os evangelistas, porque ela ia guardando no coração tudo que Jesus falava e fazia. Também acredito assim. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, criticar, discordar, contribuir, acrescentar? Fique à vontade e a gente vai para a última pergunta de hoje. Você sabe que quando eu fiz teologia na Assembleia de Deus, esse assunto nunca gostei. Genealogia. Inclusive, viu, irmão Ezequiel? Eu vou te pegar de jeito agora. Ezequiel, eu sei que você não é culpado, mas eu vou te pegar de jeito. Você está com Bíblia aí, Ezequiel? Se você tiver com Bíblia, eu vou ler um texto para você aqui. Eu vou ler um texto para você. Ai, ai, ai. Se prepara. Vamos ver se eu acho aqui. Que eu lembrei de uma passagem aqui que vai te pegar de jeito, hein? Vamos ver se eu acho. São duas passagens. Uma está em 1 Timóteo 4, versículo 7.
Olha o conselho. Rejeita as fábulas profanas e exercita-te a si mesmo em piedade. Viu? Agora ver se eu acho aqui uma outra passagem que é mais forte que essa. Está aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem deem atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis. Olha só. Não dê atenção para esse negócio de fábula ou genealogia interminável, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram, se entregando a vãs contendas, querendo ser doutores e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabe o que Paulo está dizendo? Vou extrair aqui do texto 4 lições. Primeiro, se preocupe com o evangelho, se preocupe com o amor ao próximo, com coração puro e boa consciência. As coisas secundárias, terciárias, deixa para lá. Segundo, não entra nessa de fábulas e genealogias intermináveis, e naquela época já deveria existir uma grande discussão em cima disso. Porque essas questões não edificam. Terceiro, quem se preocupa com essas questões são aqueles que acabam se desviando, porque essas coisas produzem contenda. Quarto, sabe quem que cria essa situação e joga na internet? Criam essas coisas. Ah, porque não existe. Para ganhar ibope, para ganhar dinheiro, para vender o evangelho, ou para ficar famoso, ou para ganhar audiência, sei lá. Ou porque são doidos mesmo. São pessoas que querem ser doutores da lei e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, se há 2000 anos atrás, Paulo aconselha o jovem Timóteos sobre essas coisas, imagina hoje como que deve ser, né? Eu estava lendo, viu, José? Jair, eu estava lendo ontem, para poder fazer a tradução da terceira epístola de Pedro. Eu estava lendo uns versículos que são incríveis. Eu vou mostrar aqui para vocês, para encerrar. Me avisem se vocês estão vendo minha tela, por gentileza. Estou compartilhando aqui. Aí, aqui. Certo? Vocês estão vendo minha tela? Acho que travou tudo aqui para mim. Aí. Olha só, lá no nosso portal euqueromaiigreja.com, aqui você pode acompanhar a tradução da Bíblia. Ó. Vem aí tradução da Bíblia, nesse menu aqui. Lá em cima já tem a Bíblia original, ó, Bíblia original, lá em cima. Clicou lá em cima, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, difícil, muito difícil. Nós só traduzimos até agora, como eu disse, algumas cartas, entre elas a terceira de João. O Novo Testamento está compilado cronologicamente. Então, Yohanan Gimel, ó, vamos lá, terceira João, já traduzida, do original. Vamos ler aqui alguns versículos sobre um homem chamado Diótrefes. Vocês vão ficar assustados. Para quem não lembra dessa passagem ou nunca leu. Quem aqui do Hangout lembra de Diótrefes? Olha só como que era, meus amigos. É brincadeira. Olha só, eu escrevi a igreja, mas Diótrefes, olha como é que era 2000 anos atrás.
Esse cidadão aqui chamado Diótrefes já era da igreja. Ele era da igreja, que gosta muito de ser o mais importante entre eles. Ou seja, na verdade no original estava assim, ele queria ser o primeiro. Aí eu preferi colocar assim, que gosta de ser o mais importante entre eles. Tá? Que também a tradução original é essa. Não nos recebe, de modo que se eu for, chamarei a atenção dele, vou exortar ele, para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Veja, há 2000 anos, Jesus tinha acabado de morrer por todos nós. Eles tinham conhecido Jesus, não é? Não sei se Diótrefes, mas João sim. E boa parte do pessoal estava no comecinho da igreja. Irmãos, é brincadeira isso? Dentro da igreja, uma pessoa que não recebia, queria ser o melhor de todos, queria ser o número 1 da igreja, queria ser o mais importante. Ele falava palavras maldosas contra João e outros irmãos. E ainda não satisfeito com isso, sabe o que ele faz? Ele se recusa de receber os irmãos e ainda proibia os que queriam receber e os expulsava da igreja. Olha só, aí João diz, não imite o que é mal, imite o que é bom. Depois ele exalta um homem chamado Demétrio, que diz que ele tinha um caráter bom, né, uma boa reputação, inclusive com respeito à própria verdade. Todos nós damos testemunho da sua vida, né? Então quer dizer, tinha Demétrio, que era um homem de boa reputação entre todos, no senso comum, e tinha no senso geral, e aqui tinha também um homem chamado Diótrefes, que era um problema sério, falava mal, não recebia os irmãos, impedia de receber e ainda expulsava da igreja aqueles que recebiam. É brincadeira? Se há 2000 anos atrás já tinha isso, tem gente que acha que a igreja é um lugar maravilhoso, de pessoas maravilhosas, que só tem gente boa, gente calma, gente tranquila, gente que não fala mal de ninguém, gente que não expulsa ninguém, gente que não dá problema para ninguém. Tem gente que quer um projeto lindo, uma coisa linda, com seres humanos iluminados, pessoinhas maravilhosas, como a Carlinha, né? Que não dá problema para ninguém. Isso não existe, isto não é que existe. Viu, Jair? Já tinha problema naquela época. Ai, ai, ai. Ai, não é fácil, não. Vamos para a última pergunta de hoje. É sobre a palavra hebraica que significa dízimo. É a última pergunta de hoje. Vamos falar um pouquinho de dízimo, rapidinho, tá? Que já o horário avançou. Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho de vocês, de ficar até aqui, de participar junto, de ajudar, de participar no chat. E seria legal, seria importante que esses comentários que vocês fazem aqui, infelizmente não vão para o YouTube. Eu até já dei essa ideia para eles, mas quem sou eu, né? Seria importante que tudo que vocês comentaram aqui, que foi tão edificante, fosse lá para o vídeo, para que os irmãos lessem depois. Deus abençoe. Um abraço a todos. Já já voltamos.